Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Saluscast. Estamos muito felizes porque trouxemos hoje um professor, doutor Fábio Lanferdini, que vai falar muito sobre biomecânica e como que a gente utiliza os conhecimentos da biomecânica na nossa prática, no treinamento. Então, Fábio, eu te agradeço muito a presença, muito obrigado mesmo por estar aqui, por acreditar no projeto e agora trazer muito conteúdo de qualidade para as pessoas. Fala um pouquinho aí sobre a tua trajetória e traz para o pessoal, de forma resumida, o que que é essa biomecânica. Então tá, boa tarde a todos, né, os que vão assistir isso depois, os que estão aqui presentes, Gabriel, Henrique, primeiramente obrigado pelo convite, Henrique, em poder trazer para fora do laboratório, né, uma das disciplinas bicho-papão, que eu diria, da educação física, da fisioterapia, outras áreas, né, que trabalham com biomecânica, e tentar desmistificar um pouquinho, né, vamos pensar esse anseio que as pessoas têm, nossa, é só matemática e assim por diante, né? Então, meu nome é Fábio Lanferdini, como você bem apresentou, eu sou atualmente o responsável, né, pelo Laboratório de Biomecânica da UFSM, em especial o Laboratório de Biomecânica dentro do Centro de Educação Física e de Esportes. Obviamente tem outros laboratórios que trabalham com técnicas parecidas dentro do Centro de Tecnologia da UFSM, não exatamente Laboratório de Biomecânica, mas muito próximo disso. Eu também sou líder do grupo de pesquisa em biomecânica e energética do movimento humano, então muito do que eu vou falar hoje vai ter a relação biomecânica com energética, especialmente os trabalhos que a gente realizou. E vou definir biomecânica agora rapidamente. Então, biomecânica basicamente é usar preceitos físico-matemáticos para entender o organismo biológico. Bom, que físico-matemático é esse? Por exemplo, leis de Newton, que você ouviu falar no ensino médio aí, que você está assistindo aí, a gente vai usar em biomecânica. Pitágoras, que também você aprendeu no ensino médio, espero eu, né? Apesar de achar difícil isso, também a gente vai usar em biomecânica. Mas eu queria deixar um recado para quem está ouvindo, né? Que a gente não vai ficar desmembrando aqui equações matemáticas. A gente vai aplicar essas equações num modelo biológico para entender como é que o organismo, no caso do ciclismo ou no caso de qualquer outra modalidade, ele pode se adaptar ao meio e o que isso implica no organismo humano para, nesse caso, desempenho esportivo ou até mesmo para o treinamento. Perfeito. Hoje a tua linha de pesquisa está mais voltada para o quê? Hoje a gente tem alguns projetos de pesquisa na UFSM, o principal deles, que eu vou relatar aqui, é relacionado ao grupo de laboratórios associados, aliás, estão convidados a ir lá e presenciar isso. A gente avaliou cerca de 400 atletas, né, o grupo de laboratórios associados, a abreviação GLASS, GLASS UFSM, são 4 laboratórios, biomecânica, bioquímica, fisiologia do exercício e cineantropometria. Eu vou listar os nomes aqui só para Tranquilo. não esquecê-los, né? Professora Silvana Mateus, de cineantropometria, professora Daniela Lopes, de fisiologia do exercício, professor Lucinando Reis, de bioquímica do exercício, e eu, responsável pela professora biomecânica, junto com a fisioterapeuta, né? A professora Michele Sacol, que também faz parte desse grupo de laboratórios associados. Então, a gente avaliou cerca de 400 atletas nos últimos 2 anos, de diversas modalidades esportivas, futebol, futsal, corrida, ciclismo, triatlo, basquete, enfim, eu não vou listar todas, né? Num projeto que foi aprovado pelo governo federal, no Ministério dos Esportes, que disponibilizou aproximadamente 3,5 milhões de reais para compra de equipamentos a esses laboratórios. Esse projeto está em processo de finalização e talvez, né, a gente está num processo de ele virar prestação de serviço para a comunidade. Claro que depende das aprovações dentro da universidade para isso, tá? Perfeito. A tal da burocracia, né? A tal da burocracia que exige, né, que exige para a gente manter o controle dentro da universidade. Eu imagino que entre o final desse ano e o início do próximo, 2025, esse projeto já vai estar disponível, inclusive para avaliar ciclistas, para corredores e assim por diante. Bacana. Eu já aproveito a oportunidade para convidar todos esses professores que tu citou para também estarem aqui conosco, né? No Saluscast. Com certeza. Depois tu leva também essa experiência que tu está tendo aqui para que eles possam vir aqui trazer um pouco do seu trabalho, né? Claro, com certeza. Será levado aos colegas lá também.
Se eles não assistirem, eu vou obrigar eles a assistir, né? Perfeito. Fábio, eu achei muito legal o material que tu trouxe pra nós. Eu acho que ele é bacana pra quem tá assistindo em casa conseguir acompanhar, né, o que tu vai trazer de conhecimento pra nós e também ver essa imagem em casa. Então vou pedir pro Gabriel já colocar o primeiro slide e que tu fala muito sobre essas determinantes do desempenho e quais são esses determinantes do desempenho do treinamento. Bom, vamos começar pelo entender o desempenho, né? Então, entender o desempenho esportivo, independente da modalidade esportiva, exige de várias áreas de atuação, né? Desde a psicologia, da área do treinamento, da área da fisiologia, da área da biomecânica, enfim, esse conjunto de áreas vão tentar entender o desempenho, e por isso que é tão importante quando a gente fala de um atleta profissional, que ele pense que não é só treinar, não é só dormir bem, não é só comer bem. Exige um monte de profissionais que vão ter uma equipe multidisciplinar e vão atuar sobre isso. Eu fiz esse parente só para entender que eu vou falar de parte desse desempenho e não do todo. Quando a gente vai para variáveis fisiológicas, biomecânicas, para entender o desempenho esportivo, as fisiológicas elas são normalmente primárias ao desempenho esportivo. Então, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar aí do tal de consumo de oxigênio, né? Muito bem, esse consumo de oxigênio para esportes de fundo, que é o que eu vou abordar aqui, o consumo máximo de oxigênio é a principal variável para entender o desempenho esportivo. Então, vai ter literatura que vai falar que o consumo de oxigênio responde lá por 80%, 90% de entender se aquele atleta vai ser melhor do que o outro, pura e simplesmente porque ele tem um maior VO2 máximo. Mas, para ter um maior VO2 máximo, ele depende de várias outras condições, que envolve treinamento, que envolve melhorar o segundo limiar ventilatório, que tem a ver com a frequência que ele está pedalando lá da bicicleta, que tem a ver com a carga que ele está pedalando na bicicleta e assim por diante. Ou seja, vai se usar de várias outras variáveis fisiológicas biomecânicas para melhorar o desempenho. Uhum. Bom, diante disso, a gente tem investigado aí talvez os últimos 10 anos, mais ou menos isso, dentro do ciclismo, variáveis morfológicas que a gente chama para tentar entender se essas variáveis podem, morfológicas, para quem não está entendendo muito bem em casa, né? O tamanho do músculo, o quanto que ele aumentou com o treinamento, o quanto que aumentou tanto em espessura quanto em comprimento de músculo e assim por diante. Que a gente chama aqui eu vou chamar aqui de ângulo de penação, comprimento de fascículo, espessura muscular e uma outra condição muito importante também é a qualidade do músculo, né? O quanto preto ele está numa imagem de ultrassom. Leia-se, quanto mais preto ele tiver, melhor a qualidade, significa que mais músculo eu tenho, menos gordura eu vou ter dentro dele e menos tecido adiposo eu vou ter. Se eu tiver essas condições, isso vai explicar parte dos 100% lá do desempenho. Aí alguém pode estar refletindo aí, 80% igual a VO2? Não, é menos, é bem menos. A gente está falando de 30%, 40% do desempenho. Leia-se, essas variáveis também explicam o consumo de oxigênio ou o consumo máximo de oxigênio. Então eu vou abordar parte desse desempenho dentro de uma área muito particular que é a morfologia muscular. E, obviamente, em alguns comentários que vai ser conversado aqui, eu vou levantar outras variáveis que podem entender o desempenho. Mas, leia-se, entender o desempenho é algo muito complexo que envolve várias linhas de investigação e de aplicação lá na prática esportiva, seja no ciclismo ou qualquer outra modalidade esportiva. Perfeito. Quando tu fala ali do ultrassom, onde a gente vai ter um músculo, a princípio, mais escuro, né, na imagem, a gente poderia dizer que uma pessoa que tem um músculo mais escuro ali comparado com o mais claro, porque vai ter mais tecido adiposo, a princípio, quem tem um músculo mais escuro vai performar mais. A probabilidade é de performar mais. Sim, sim. Vai explicar parte daquele desempenho para performar mais, ter uma melhor qualidade daquele tecido, né? Eu costumo falar a seguinte analogia aí, para quem talvez está um pouco perdido na situação. Pensa que você vai no açougue comprar uma carne. A carne de segunda,
do bovino lá que você vai comprar, ela é mais gordurosa, ela tem mais tecido adiposo, ela tem uma pior qualidade. Uhum. Quando você vai para uma carne mais nobre, uma alcatra, um filé mignon, enfim, você vai ter uma carne um pouco mais escura, com menos gordura interna. Não estou falando da gordura da picanha externa, tá? Isso aí é para degustação de vocês aí que estão em casa, tá? Mas a gordura interna ao tecido, ele é menor. Isso significa que aquele músculo que você está comendo em casa, ele é melhor do que o músculo que está lá na frente, no bovino, né? Que é popularmente conhecido como carne de segunda. É a mesma coisa, Uhum. só que a gente está vendo o efeito do treino sobre essa qualidade do tecido ou do destreino, né? Vai piorar essa qualidade. Show de bola. Gabriel, vamos passar a tocar pra frente pra gente ver. Bom, então, Henrique e Gabriel que estão aqui presentes, né? Então, entender o desempenho, esse é um dos trabalhos que eu trouxe aqui, envolve um monte de coisa, né? Tem um monte de coisa aí, frequência cardíaca, volume sistólico, conteúdo de hemoglobina, atividade enzimática, assim por diante. E lá no final, lá, vocês estão vendo lá na eficiência mecânica, que é parte desse desempenho, vai estar lá o percentual de fibras do tipo 1. Então, se for um desempenho de fundista, é melhor que ele tenha mais fibras do tipo 1. Se for um desempenho de velocistas, eu preciso de mais fibras do tipo 2. Né? Lembrando que a fibra do tipo 1 ela produz menos força, mas ela é mais resistente à fadiga. E a fibra do tipo 2 ela produz muita força, porém ela fadiga muito rápido. E lá no final tem a parte antropométrica, que tem a ver com o tamanho do músculo, por exemplo, o tamanho da perna, o tamanho do braço, assim por diante, e a tal de elasticidade, que tem a ver com o quanto aquele tecido pode ser rígido ou não, que tem relação com essa qualidade do tecido também. Uhum. Então, são um monte de variáveis, fisiológica, biomecânica, antropométrica, para tentar entender o desempenho e, dependendo da modalidade esportiva, mesmo dentro do ciclismo, né, se a gente falar do ciclismo de pista aí, talvez alguém acompanhou na Olimpíada, né, o ciclismo de velódromo, fica dando volta em velódromo, normalmente aquele atleta ele é maior, ele tem uma maior massa muscular, ele tem maior peso corporal e ele vai correr uma prova menor, às vezes uma prova de 200 metros, né, que é uma das provas de sprint lá. Enquanto que um atleta de ciclismo de mountain bike, aqui de Santa Maria, por exemplo, o espideiro, que a gente chama, né? O espideiro, isso é um termo popular, né? Vamos pensar num termo mesmo menos popular, ciclista de estrada, ou um triatleta de fundo, né? Eles vão usar muito mais fibras do tipo 1 para desempenhar a performance dele. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que vai mudar o treinamento depois de algumas variáveis que a gente vai falar. O Gabriel pode passar aí. Então, o que eu estava falando tem muito a ver com esse slide aqui, né? Então, se a gente olhar para o sprintista, né, o velocista dentro do ciclismo, ele vai ter uma maior quantidade de fibras tipo 2 do que o fundista, ele vai ter um comprimento de fascículo maior, tamanho do fascículo dentro do músculo dele vai ser maior. Isso quer dizer, eu vou usar um termo técnico aqui, tá? Isso quer dizer que ele tem mais sarcômeros em série. Isso quer dizer que ele tem mais unidades contráteis, é bem pesado, tá, pessoal, que está assistindo em casa aí. Se tiver dúvida, depois me procura por fora. E ele vai ter o maior tamanho do músculo, né? O volume muscular vai ser maior. Por exemplo, a coxa dele vai ser maior do que um ciclista fundista. Por outro lado, se a gente olhar para o fundista vai ter uma maior eficiência mecânica, né? Que é o Gross Efficiency, que está escrito ali. Vai ter um maior VO2 máximo, certamente, porque vai ter uma menor massa corporal. E vai ter lá aquela condição que tem a ver com oxigenação periférica, né? O quanto o músculo consegue usar de oxigênio para performar naquele esporte. E, obviamente, né, essas variáveis aí têm a ver com essas várias outras variáveis aí, ó. Menor área de seção transversa fisiológica, tem a ver com a quantidade de mioglobina, tem a ver com a proporção de tipo de fibra 2 e 1 e assim por diante. Então eu diria que é muito complexo entender o desempenho, e por isso que é tão importante que as pessoas que procuram aprimorar o seu desempenho procurem avaliações físicas de qualidade. Um caso é o nosso grupo de laboratórios associados lá, obviamente que existem outros locais para fazer isso, em outros lugares do Brasil, né? E segunda coisa, que a periodização de treinamento, né, que vai ser realizada depois, ela preconize, mesmo que não seja possível avaliar,
ela preconize ou ganho de massa, que tem muito mais a ver com o desempenho de sprinter, ou ganho de endurance, que tem muito mais a ver com o desempenho de fundistas. Isso não vale só para o ciclismo, tá? Isso vale para qualquer modalidade que tenha essa diferença. Por exemplo, corredor de velocidade 100 metros versus corredor de maratonista, que vai correr 42 quilômetros ou mais, né? Um pouquinho mais que isso na maratona olímpica, que se bem que a olímpica ela é irrelevante, né? O melhor é bater o recorde mundial em Berlim com uma temperatura de 6 graus, aliás, Nossa. que é crucial que a temperatura seja baixa, né? E nessas características dos atletas do endurance e do sprint, sabendo que tem um fator genético para essa distribuição de fibras do tipo 1 e tipo 2, Uhum. até que ponto a gente consegue, através do treinamento, manipular um pouco? Ou seja, eu faço lá uma avaliação, um exame, e vejo que a minha probabilidade é muito maior para fibras do tipo 1. Com o treino, eu consigo mexer um pouco nesses percentuais ou não tem como? Bom, eu vou separar aqui um conceito bem fisiológico, tá? Ah, ah, então, se eu tiver. A gente não mede tipo de fibra aqui na UFSM, tá? Tem alguns laboratórios fora do país que medem. No Brasil é um pouco complicado de medir, porque você tem que tirar um pedaço do músculo, né? Então tem que fazer uma agulha, né, que crava, vai ter uma guilhotina e vai tirar um pedaço do músculo, você vai levar para um microscópio e vai identificar o percentual de fibras tipo 2, tipo 1. A gente não faz isso, tá? Para ficar claro para quem procurar isso, tá? A gente não faz porque é invasivo e tem preceitos éticos ali um pouquinho problemáticos, mas tem variáveis que é, indicam se aquele atleta pode ser mais tipo 2 ou mais tipo 1. Bom, vamos supor que você queira ser fundista. Vamos supor que você queira ser fundista. Você faz uns testes de desempenho, você pode fazer teste de desempenho de sprint ou de fundo e você vai identificar se é melhor numa coisa ou na outra. Por exemplo, se tu tem um maior VO2 máximo, você certamente tem uma característica para fundo, né? VO2 máximo quanto? Vamos falar assim. Bom, se a gente falar do melhor ciclista da atualidade, ou dos dois melhores, é acima de 90. Nossa senhora. 90 mililitros quilograma minuto, né? Que são os dois que estão ganhando o Tour de France e cada ano ganha um ou outro. É claro que esse valor que eu estou falando aqui é não divulgado, tá? Por que não divulgado? Porque não é importante divulgar para uma equipe de alto nível o quanto aquele atleta é bom de desempenho em laboratório, porque você está entregando, digamos assim, o norte para as outras equipes esportivas competirem, né? Ou os outros países e assim por diante. Então essa informação que tu traz é uma informação que vazou, no caso. Que vazou. Agora Que já pode vazou. ter aumentado. O boato, né? Eu vou usar esse termo, né? Que como cientista eu vou ter que falar que é o boato, que um deles tem 92 e o outro acho que é 97. Nossa. Esse de 97, se de fato for comprovado, ele teria o segundo maior VO2 da história registrado. Só perde de um esquiador de fundo que é perto de 100. Não me lembro o valor exato. Divulgado, né? Esse valor perto de 100 é divulgado. Bom, por que eu tô falando isso? Porque se você tiver um VO2 muito alto, que tem características de você ser um corredor de fundo, um ciclista de fundo, enfim, modalidades que são de longa distância, e você está no esporte errado, por exemplo, você está correndo velocidade, você está num velódromo fazendo ciclismo, ou você resolveu ser um marombeiro na academia, você literalmente não vai ser alto nível em nenhuma dessas modalidades. Por quê? Porque o percentual de. Não é conversão de fibras, para ficar claro. Eu vou explicar o conceito de hipertrofia para ficar facilitado. Claro. Então, o nosso músculo, como um todo, ele tem subestruturas. Inclusive, eu dei aula semana passada na disciplina de cinesiologia sobre isso. Essas subestruturas elas são constituídas pelo fascículo muscular. Dentro do fascículo muscular, a gente vai ter as fibras musculares, que é a própria célula, que é o que a gente vê ali, tipo de fibra. Dentro da fibra, a gente vai ter as miofibrilas. Dentro das miofibrilas, a gente vai ter o sarcômero, que é conhecido como a menor unidade contrátil do músculo. Bom, o que acontece se você treinar? Independente se é fundo ou força, né? Ou sprint, ou velocidade. Você vai hipertrofiar as fibras, você vai aumentar o tamanho, né? Eu vou explicar aqui. Você
tinha um tamanho assim, você vai aumentar o tamanho dela. Você não vai dobrar ela. Você vai aumentar o tamanho. Isso significa o quê? Que você aumentou a quantidade de miofibrilas dentro daquele músculo, né? Daquele tecido, daquela fibra muscular, e aumentou a quantidade de sarcômeros em paralelo. Então, aumenta o diâmetro. Isso quer dizer o quê? Se eu tiver mais do tipo 2, geneticamente eu tenho mais do tipo 2, eu vou hipertrofiar mais, eu vou crescer mais rápido. Se eu tiver mais do tipo 1, eu vou crescer menos. Eu vou usar um termo chulo aqui na academia, né? O frango de academia, né? O frango de academia, provavelmente, ele é característico de fibras do tipo 1. Ou seja, ele treina força, treina certo, eventualmente treina certo, tá periodizando certo, mas não cresce. Por que que não cresce? Ou por que que cresce pouco? Porque provavelmente o biotipo dele não é para ser um marombeiro, né? Um fisiculturista e assim por diante. Então, não fiquem desesperados, tá, pessoal? Vocês vão ficar telespectadores do CAD profissional que vai estar ali envolvido. Então é mais ou menos esse o conceito, né? E em termos de percentuais, né? Você melhora ali 20, se for VO2 máximo, você consegue melhorar uns 20%. O resto é genética. E se for performance, aí é mais longe, né? Porque você consegue levar o segundo limiar para cima. Tem pessoas que falam de um sujeito, sei lá, fisicamente ativo, né? Um atleta amador para um atleta profissional, você vai levar uns 40%. Elevar, né? Significa melhorar em torno disso. Se a gente levar isso para o treinamento de força, em cerca de 12 semanas você ganha 40% de força, se treinar correto, né? E aproximadamente a mesma coisa de hipertrofia. Caraca, Então eu acho. tem uma margem, né? Tem uma Sim, margem eu boa. acho muito interessante isso porque eu penso a galera que quer viver do esporte ou quer tentar se aventurar no esporte, como é importante tu ter esse conhecimento para buscar uma avaliação para ver as tuas características, porque às Exato. vezes tu tá entre um ou outro esporte e tu pode focar naquele esporte que a princípio vai te beneficiar mais pela questão genética, né? Exatamente. Exatamente. Uma coisa que a gente tem que amadurecer no Brasil como um todo é ter centros de avaliação, que é uma coisa que a gente tem batalhado dentro da UFSM, e em outros lugares também tem batalhado, no Brasil para detectar esses talentos esportivos, né? Seja de uma pessoa comum, de um aluno que está lá na escola, que o professor identificou que corre melhor que os colegas, mesmo sem treinar. Esse aluno ele pode vir para um laboratório, fazer uma análise, e nesse laboratório dessa análise ele talvez, né, ser detectado como um talento esportivo. Mas eu gosto de dar ênfase que o talento esportivo, né, aquele auge físico, não é para todos, né? É exceção de determinadas populações que vão chegar ao alto nível, né? E esse alto nível depende desse monte de coisa que eu listei ali no começo, né? Psicologia, treinamento, avaliações, questões sociais envolvem muito isso, né? Recursos e assim por diante, né? E eventualmente se vai chegar num grande nível, mas não vai ser o número um do mundo, né? Que Perfeito, é. depende desses outros fatores, né? Show de bola. Vamos ver qual é a nossa próxima imagem ali, Gabriel. Então, essa próxima imagem ele traz muito do que eu estava falando lá no início, eu vou falar rapidamente, né? Que tem a ver aí com a potência, né? O primeiro gráfico aqui da esquerda, né? Que vocês estão olhando, e o gráfico do meio, né? Então, o gráfico da esquerda é o quanto de potência um atleta aplica no pé de vela da bicicleta, e isso explica cerca, aí vocês estão vendo 0,77, né? Isso aí significa que 77% do tempo de 40 quilômetros ou do desempenho de 40 quilômetros no ciclismo depende da potência. Que essa potência também ela pode ser explicada pelo limiar ventilatório. Para vocês entenderem mais ou menos o limiar ventilatório se eu faço um teste máximo num ciclista, ele vai começar lá no laboratório, né? Ele vai começar com uma potência baixa, em torno de 100 watts, e esse teste ele vai acrescendo, né? 25 watts por minuto, 25 watts por minuto, até o cara não aguentar mais. E a gente chama de quebra de VO2 ou quebra de lactato, da curva de lactato. A segunda quebra é conhecida como segundo limiar de lactato ou segundo limiar de VO2, que é o caso do gráfico. O que representa isso? Representa a transição entre a zona aeróbia,
Aí o pessoal que planilha treino, né? A zona 3, né? Zona 3 com a zona 4, que já é, em alguns casos, capacidade anaeróbia. Ou seja, muita energia, muita força, mas dura pouco tempo. Enquanto que a zona aeróbia você pode durar mais de hora, né, naquela condição. Então, para o fundista, se ele treinar seja ele ciclista, corredor e assim por diante, se ele aumentar o segundo limiar ventilatório, esse segundo limiar ventilatório explica 86% do desempenho dele numa prova de 40 quilômetros, por exemplo. E a última parte lá, se vejam lá, percentual de fibras tipo 1 e anos de treino. Se o cara treinar, mesmo se treinar errado, né, e ele treinar, parte desse processo hipertrófico que vai acontecer, principalmente fibras tipo 1, é explicado pelos anos que ele está treinando. Então, se você simplesmente treinar, você melhora. Se você treinar certo, provavelmente se melhora mais. Ah, É mais ou menos perfeito. esse o recado, né? Gabriel, pode passar para a próxima, mas antes quero que o Fábio traga para o pessoal o seguinte: quando tu fala ali dos limiares ventilatórios, às vezes Uhum. o pessoal acha que no momento que tu detecta o primeiro limiar e o segundo limiar é como se os teus sistemas energéticos um desligasse e o outro ligasse. E Claro, são ênfases diferentes, né? claro, Então claro. traz um pouquinho para a galera que não é um interruptor que liga e desliga, e sim porque teu organismo foi exposto a uma sobrecarga onde ele não está conseguindo lidar mais com isso, vai ter que utilizar outros recursos energéticos para continuar produzindo energia. Exato. Então, quanto mais intenso você estiver executando o exercício, mais sistema energético anaeróbio você está usando. O pessoal aí vai falar do ATP-CP, né? Beleza, mais desse sistema você vai utilizando, menos do sistema oxidativo que depende de via mitocondrial para disponibilizar energia. Bom, ou seja, não elimina o outro sistema, tá? Então, quanto mais você usa mais daquele, e viria predominantemente, enquanto você usa menos do oxidativo. Se você ficar só no oxidativo, vamos botar entre aspas isso, não quer dizer que você não está gastando fonte de rápida de energia. Quer dizer que você está gastando menos fonte rápida de energia e mais fonte lenta. É, claro que o sistema anaeróbio ele tem um limite, né? O sistema aeróbio, o limite não é tão claro assim, né? Mas o anaeróbio por exemplo, uma prova de 100 metros lá, rasos lá, o cara vai durar em ATP-CP 8, 9 segundos. Por isso que eu costumo falar assim, tem um narrador que aposentou recentemente no Brasil que falava assim, o sprint final dos 100 metros. Não existe sprint final de 100 metros, existe uma redução da velocidade porque há depressão do sistema anaeróbio e aí, em algum momento, isso aí você perdeu aquela fonte energética majoritária. Aí o pessoal aí em casa vai falar assim: ele está falando que perde tudo. Não, não perde tudo. Perde majoritariamente ela e o atleta reduz a velocidade no final da prova de 100 metros. Então, isso é bem importante que você trouxe, Henrique, que não é eliminar sistemas, né? É a predominância de um ou de outro para aquela condição. Vou dar um exemplo aqui clássico, né? O futebol de campo, né? Que é 45 minutos para cada lado. Hoje em dia a gente vê jogo de 50 e tantos minutos, né? É predominantemente aeróbio. Significa baixa intensidade e longa duração. Porém, se a gente separar cada sprint que o jogador dá lá, ou a jogadora, né? É predominantemente anaeróbio. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente vai ter naqueles esportes, principalmente os coletivos, o uso dos dois sistemas ao longo do jogo, né? E muitas vezes em baixa intensidade, outras vezes em alta intensidade. E aí vai mudar a predominância. Mesmo o esporte sendo característico de mais média a longa duração, que é o caso do futebol, né? E isso é muito louco porque se tu pegar também a característica do atleta, como ele joga, o atleta é inteligente, que sabe se movimentar no campo, vai ter Exato. as predominâncias diferentes também, né? Também vai ter, né? E os laterais vão correr mais, né? O meio-campo vai correr menos, então obviamente, os sistemas de jogo que avançaram, todo mundo corre mais do que corria antes, né? Que eram posições mais fixas, hoje tem um rodízio, né?
Eu vou citar aqui o futsal da UFSM, né? Uhum. Então, é 4 jogadores de linha e eles vão rodar, né? Que eles estão a 4-0, né? Que antigamente, aí, quem jogou bola fala que inicia com 2-2, né? Bem fixo, gasta menos energia e assim por diante. Então, o futebol de campo tem se atualizado e essa atualização que está acontecendo no futebol de campo exige mais fisicamente dos jogadores e por exigir mais fisicamente, ou seja, eles vão correr mais, não é só o lateral agora que vai correr, as equipes que não se associam desse tipo de mudança técnico-tática que está acontecendo vão acabar sofrendo durante a temporada por desgaste físico, né, dos jogadores. Que é o que a gente viu, por exemplo, em alguns times no Campeonato Brasileiro do ano passado, né? Que estavam liderando e de repente desgastaram, né? E aí as pessoas vão falar assim, porque o cara não estava afim. Não, não é isso. Tem um condicionamento físico ali todo envolvido por trás Jorge, é daquele verdade. atleta. Explicando aqui resumidamente isso, né? Não é só a condição fisiológica que determina o desempenho. O quanto eu aplico de força, por exemplo, vocês estão vendo aí resultant force, né? Ou força resultante, que é o quanto que aquele atleta aplica de força no pedal da bicicleta. Isso pode explicar aí 44% do desempenho em laboratório de ciclistas. Veja que não é a mesma coisa para quem não pedala. Por que não é a mesma coisa para quem não pedala, né? Que é o não atletas lá. Uhum. Porque quem não pedala normalmente não tem uma técnica adequada de pedalar no ciclismo, não está acostumado a pedalar com sapatilha, para quem nunca viu, né? Ela prende no pedal, você puxa, empurra, puxa, empurra. Quando você não tem sapatilha, não tem técnica, não é o fato de ter ou não sapatilha técnica, ela tem a ver, mas não é totalmente a explicação. Você não consegue aproveitar adequadamente a força, ou você aplica a força em lugar errado, por não ter técnica, e você acaba desperdiçando energia. E tanto é que o que explica o desempenho deles não é força, é VO2. Isso é o mais legal, né, cara? Porque do ciclista e pro não ciclista, né? É muito louco porque um importa muito mais a questão da força e o outro, por mais que tenha a força, ele não. Tu vê que o percentual do VO2 é o que mais vai atrapalhar ele. Exato, ele não aproveita essa força para pedalada, né? Ele joga ela fora, né? Ou seja, tu tem que treinar. E vamos dizer uma coisa mais clara nesse caso aí, né? O ciclista. Esses ciclistas aí são amadores. Se a gente pegar profissionais, provavelmente esse percentual aí vai aumentar, porque a técnica de profissionais é melhor do que ciclistas amadores, né? Uhum. Pode passar, Gabriel. Bom, esse é um estudo clássico, né? Eu considero ele um estudo clássico, mesmo sendo de 2020, né? A idade não importa muito nos estudos, né? O que interessa mesmo é o estudo tentar entender o desempenho. Em resumo, ele explica aí o seguinte, ó, tem aquele valor de R quadrado e tem um percentual ali, vocês estão vendo, né? Na tabelinha que está em cima das figuras. Aí tem o QVOL. QVOL é o volume muscular do quadríceps. Que é aqui, né? Sim. O primeiro. Aí depois, primeira linha ali, Uhum. 76%, né? Aí depois tem o volume muscular dos isquiotibiais, né? Hamstrings em inglês. E depois tem variáveis menos importantes aí. Mas o que quer dizer isso aí é com um ciclista principalmente sprintista. Se eu ganhar a massa muscular do quadríceps, que é isso que significa o QVUL, quadríceps, para quem não sabe, aí é o anterior da coxa, né? Que são 4 músculos. Não vou listar aqui o nome deles, né? Para não ficar tão pesado, mas são 4 músculos. Se você treinar força, seja na bicicleta ou fora dela, e ganhar massa, você melhora o teu desempenho. Esse grupo muscular, junto com o glúteo máximo, né? São 3 glúteos, para ficar claro, o máximo é o glúteo em si, né? São os principais propulsores do ciclismo, seja ele de fundo ou de pista, né? Ou ciclismo de velocidade. Em resumo, esse artigo aí trouxe que se eu ganhar a massa, que é o volume muscular, melhor vai ser o meu desempenho. E isso é muito alto, tá? 76% é muita coisa. Aí vocês vão falar assim, eventualmente tem alguém em casa perguntando, né? Mas 76% quer dizer que só 24% é do resto. Não, não é bem assim, né? É para as variáveis que foram usadas naquele estudo, dessas variáveis, aquela variável consegue explicar 76%. Por exemplo, se eu usasse VO2 máximo aí como variável preditora do desempenho,
provavelmente esse volume muscular não explicaria 76%. Ia baixar. Ia baixar. Então depende do estudo que foi feito, né? Mas isso não tira a relevância de você ganhar massa muscular e melhorar o desempenho em ciclismo. Perfeito. Não, é o recado que ele dá que é muito importante, né? Então, se você vê um ciclista aí muito magrinho, sem coxa, provavelmente ele pedala pouco, tá? Só pra avisar. Pode passar aí, Gabriel. Brincadeira, tá, pessoal? Brincadeira. Aí, ó, o Bom, quadríceps aí, ó. Ó, o quadríceps, então tá aqui o quadríceps, né? Esse é um estudo que a gente fez baseado nesse estudo anterior, né? Ô, do ano passado, hein? É, do ano passado. A gente publicou ano passado, a coleta de dados, como a gente sabe, demora um pouco. Isso aí é dados no meu doutorado, que foi finalizado em 2016. Enfim, a gente conseguiu, ao longo do tempo, publicar, e a gente viu o seguinte: lá eu estava falando de sprintista, né? 76%. Mas não é 76% para o fundista. É, no máximo, aí 30% para o fundista. Então, para o cara que a maioria aqui de Santa Maria, né, o mountain bike, o que a gente chama de cross country, né, que é o cara que faz trilha com estradão, ou o marathon, né, que é também uma outra modalidade dentro do mountain bike, não é o cara que desce montanha. Aí o downhill aí que tá me ouvindo não tem nada a ver, tá? Nada a Boa, ver. O boa. cara que desce montanha não tem nada a ver com isso aí. É muito mais técnica do que isso aqui. Mas o que exige mais físico de membros inferiores, cerca de 30% aí, tem valor de 60, 31, 23 e tal, do desempenho é explicado por volume muscular do quadríceps. Então, para ti que tá aí treinando, né, fazer academia, claro que tem um treino específico para isso, sei lá, leg press, cadeira extensora e assim por diante, com a periodização adequada, não vou listar aqui que exercício tem que fazer, o personal que vocês vão procurar vai ter que pensar nisso, vai melhorar o teu desempenho em ciclismo. Com certeza. Mas o Fábio falou que não é para pedalar. Não, pedalar é treino primário, tá? Pedalar é treino primário. Inclusive dá para fazer treino de força em cima da bicicleta. Perfeito. Tá? Show de bola. Vamos lá, adiante, Gabriel. Bom, isso é mais um estudo, tá? Isso aí eu só trouxe para exemplificar que não é só no ciclismo, né? Então aí é um esporte remo, né? Aqui em Santa Maria, remo acho que não é muito comum, mas tem canoagem, né? Isso, Tem esporte canoagem. É claro que o remo ele exige muito mais de membro inferior, né? A canoagem exige muito mais de tronco e membro superior para desenvolver o esporte. Mas é um outro estudo que explica que você tem maior massa muscular. Tá aí, ó, 82, 66, 85% do remo tem relação com o volume muscular aí no vasto lateral, que é um dos músculos do quadríceps. Perfeito. Aliás, ele é o principal músculo do quadríceps, tá? Então, mas isso aí vale para corrida? Vale para corrida também. Então, claro que, mas eu vou olhar aqui para canoagem aqui em Santa Maria, né? Tem um, me esqueci até o nome do... A cena? A cena ali Isso, lá no bairro Campestre. na represa. Isso. Do bairro Campestre. Na barragem DNOS. DNOS. Bem, obrigado pelo esclarecimento. Lá eu vou ter que olhar mais para tronco, membros superiores e assim por diante, né? Inclusive a gente avaliou uma menina que agora está em Curitiba. Fugiu o nome dela agora, mas ela foi campeã brasileira, acho que com 14 anos de idade. Ela era daqui de Santa Maria? Daqui de Santa Maria. Acho que é a Luana. Luana Taborda. Isso, essa aí. Aliás, parabéns aí a toda a comissão lá da Acena. Isso, da cena. Por desenvolver, né, esse projeto aí com atletas, né, sabendo que tem políticos envolvidos em Santa Maria também com isso. Inclusive, eles foram pro Campeonato Brasileiro agora e pegaram o pódio também. Exatamente. Recentemente, né, a Luana, e tem o técnico dela, que me fugiu o nome. O Alexandre Stanque. Isso. Saiu um episódio essa semana com ele. Com o Alexandre. Uhum. Inclusive, a gente avaliou o Alexandre melhorou um monte, né, de uma avaliação para outra que a gente fez com ele em cerca de um ano, né, de diferença, nitidamente força, desempenho, assim por diante, em laboratório, né, isso não sinceramente implica lá no campo, mas eu acho que implicou no campo para ele também. Ele foi excelente, né, um dos atletas que mais força tinha, que a gente avaliou lá na UFSM. Pode passar, Gabriel. Bom, e aí por que eu trouxe esse estudo aí? Agora eu vou pegar pesado com vocês, tá? Bora lá. Então, olha só, esse é um conceito muito recente, vocês estão vendo aí 2018, 2019.
Vocês têm que imaginar que o nosso músculo esquelético funciona como se fosse um motor, tá? Ele não é algo que você compra no açougue lá e tá tudo do mesmo tamanho, né? Então, as fibras do músculo, elas mudam quando você contrai, né? Quando você usa esse motor, ela contrai, relaxa, ela muda ângulo, ela muda comprimento, que é o que está mostrando esse estudo. Esses estudos, na verdade, são vários estudos, né? Eu vou passar rapidamente por eles. O que quer dizer isso? Que quanto melhor funcionar essa engrenagem de morfologia, melhor vai ser a economia de corrida, no caso no fundista. Economia de corrida é o quanto o atleta gasta para aquela velocidade que ele está correndo, e isso pode definir se o cara vai ganhar uma prova lá no final da maratona. Não define se ele vai ser um grande atleta, define se ele vai ganhar ou vai perder ali no final. Significa o quê? Que ele gasta menos energia para contrair aquele músculo, para essa engrenagem, né, que eu chamei de arquitetura muscular, que é o AM que está escrito ali. Ou seja, ele vai desempenhar melhor. Ele pode ser ciclista, ele pode ser corredor e assim por diante. Mas isso vale muito mais para fundistas, né, do que para velocistas. Velocistas tem a ver com o tamanho da massa, né? Aqui não é tamanho da massa, aqui é como funciona dentro daquele músculo esquelético, e eu vou parar por aqui porque é um conceito bem pesado que levaria muito tempo para a gente falar sobre isso, tá? Vamos ter que marcar outro daí, e aí já vai ser assuntos pesados, vai ser Assuntos só... pesados, assuntos. Bom, esse é um artigo que está trazendo isso, né? Isso quer dizer o seguinte, ó. Se quanto mais força você executar, mais perto do platô da relação força-comprimento, que é o que está mostrando aqui no gráfico, não sei se dá para ver de casa, né? Aqui os pontinhos, ó. Esse platô significa que eu vou ter mais ponte cruzada conectada, mais ponte cruzada significa maior força, e quem está trabalhando, né, que eles chamam de desacoplamento aí da unidade músculo-tendão, é os tendões. Então o músculo deveria estar alongando e encurtando, ele não está, ele está mais ou menos no comprimento fixo. Sim, pessoal, é isso que vocês estão ouvindo, tá? Ele não está fazendo isso aqui, ó. O movimento está fazendo isso aqui. O músculo está meio parado e o tendão está trabalhando. Significa o quê? O tendão não gasta energia, né? O tendão, ele economiza energia quando ele é utilizado. Então, aparentemente, é isso que acontece, e isso tem a ver com a economia de corrida que está escrito lá em cima, né? Você vai gastar menos, né? Quanto mais o músculo ficar em comprimento fixo e não oscilar muito, né? Fazer esse tendão trabalhar, tu Fazer o tendão economiza. trabalhar, o tendão proximal e o tendão distal, né? E você vai ter uma economia. Claro que você tem que treinar, né? Isso aí é treinamento, tá? Isso aí não é necessariamente biológico. Uhum. Não se sabe. Eu vou usar essa palavra, não se sabe. Tá. Gabriel, pode passar aí para mim, por favor. Bom, a gente não pode esquecer, apesar dessas variáveis não ser as principais por desempenho, a gente não pode esquecer o quanto os músculos estão ativos, né? Então, como eu falei lá há poucos slides atrás, ou há pouco tempo atrás, o quadríceps é o principal produtor de força na pedalada, e o glúteo máximo também é. Então, a cadeia anterior, né, que está do lado de lá, e a cadeia anterior do lado de cá. Então, ali o GMX ali é o glúteo máximo. Cadeia posterior do lado dela. Do lado de cá, cadeia posterior, e do lado de lá, cadeia anterior, né? Bom, aí vocês estão vendo que tem isso aí chama ativação muscular, né? Quanto eu ativo aquele músculo com o sistema nervoso central, né? Então eu mando o estímulo para lá, e aí eu vou ativar ele para executar uma função. Aí tem o pé de vela ali da bicicleta no meio, né? E tem o colorido. O colorido significa onde cada músculo desses que estão mostrados na imagem ativam, são recrutados. Significa o quê? Que se eu ativar eles em outro lugar, eu vou ter um desempenho pior. Significa que eu estou gastando energia e não desempenhando. E se eles ativarem aí, nessa situação, eu vou ter um desempenho melhor. Como assim um desempenho melhor? Eu vou ter uma técnica de pedalada melhor, eu vou usar aquele músculo naquele lugar. Isso aqui é treinável, tá? Isso aqui é totalmente treinável. Isso depende de o atleta treinar certo, ou do sujeito que está começando a pedalar lá treinar certo. Se ele aplicar força no lugar errado, que tem a ver com aquela técnica de pedalada que a gente estava falando antes lá, ele vai ativar muito músculo, significa que ele vai gastar energia,
e vai gerar pouca força. E, obviamente, vai fadigar mais cedo e vai ter um desempenho pior e assim por diante. Para o pessoal que está conseguindo ver essa imagem, para parafrasear, para quem não é da área, é como se fosse uma orquestra e aqui são os instrumentos e tem que tocar no momento certo. No momento certo. E tem que treinar certo para isso tocar no momento certo, né? Aí você vai falar assim, tá, mas tem como avaliar isso? Tem laboratórios que avaliam isso. A gente não tem avaliado atualmente, mas é possível, né, no laboratório de biomecânica avaliar esse tipo de coisa. Aí o cara vai falar assim, Fábio, eu quero avaliar isso aí, né, primariamente para eu treinar. Primariamente você tem que saber quanta força você faz. Você tem que saber o teu VO2 máximo, você tem que saber a tua condição de treinamento. E aí, quando você vai refinar, né, a tua técnica de pedalada, talvez essas variáveis de ativação dos músculos são relevantes. Perfeito. Então, isso é um passo além, tá? Entendi. Pode passar, Gabriel. Bom, aí a gente chega no treinamento, né? Essa é a parte boa. Olha só. Aí você, ciclista aí que tá me ouvindo, né? Tá ouvindo aqui o podcast do Henrique. Salos Podcast. Salos Cast. Beleza. Aí você vai estar pensando aí, refletindo na tua vida, fazer uma pausa, tomar uma água aqui. Por quê? Porque você treina ali 4 vezes por semana, eu tô supondo, né? E aí, como eu fui ciclista, né? Eu considero que hoje eu sou um ex-ciclista. Eu sei muito do que acontece na rua, né? Do ciclista de estrada ou do mountain bike, né? Aí o cara fala assim: eu tô treinando para a prova daqui a 2 meses. É a prova do Campeonato Gaúcho aí, pessoal que vai competir no Campeonato Gaúcho. E todo dia você treina o mesmo treino, né? O pessoal aqui de Santa Maria que vai acompanhar vai saber o que eu tô falando. O cara sai aqui na faixa velha, ali do posto Castelinho. Uhum. E aí ele vai fazer ou 2 treinos, né? Ou ele vai ficar andando na faixa velha, pra lá e pra cá, se ele treina à noite, ou ele vai treinar subindo Silveira ou subindo Itaara, né? 2 serras aqui próximas da cidade de Santa Maria. Você vai melhorar fazendo esse tipo de treino? Vai. Você tá treinando adequado? Não. Por que que não? Porque se você treinar adequado, você tem que ter volume e intensidade variando, né? Volume e intensidade significa o quê? Você vai ter que separar os teus treinos da semana com diferentes fins. Por exemplo, tal dia você vai treinar fundo. Fundo para um mountain bike, sei lá, vamos pensar 4 horas de treino. Depende se for trilha ou não, 4 horas para cima, eu diria. Fundo para um estradeiro vai 4 horas, mas vai pedalar muito mais quilometragem, né? Se for uma prova de serra, você vai ter que priorizar a serra. Se for prova de plano, você tem que priorizar plano. Se for prova de contrarrelógio, você tem que priorizar contrarrelógio, né? E se for prova de mountain bike no estradão, você vai ter que priorizar treino de estradão. Bom, todos os dias eu vou treinar fundo, que é o que eu vejo muito aqui, né? O cara anda 70 km todo dia. Todo dia ele anda 70 km. A questão é, se você andar 70 km todo dia, você vai melhorar. Mas você não vai melhorar mais do que quem está treinando os 100 e tanto num dia, 50 no outro, 30 eventualmente no outro e dando descanso ativo no outro, né? Sair, a gente chama de sair para comprar pão, né? Você vai pedalar e lá e vai relaxar. Por quê? Porque esse cara que está treinando diferentes quilometragens ou diferentes horas, né, de treinamento, ele está oscilando volume e intensidade. Quando ele treina mais curto, né, ele vai treinar numa intensidade maior, né? Então ele vai treinar mais acima do segundo limiar ventilatório lá, ele vai treinar em intensidades maiores. Quando ele vai fazer fundo, ele vai treinar numa intensidade menor. O pessoal usa muito o tal de FTP, né, no ciclismo, que chama Functional Threshold Power, que todo Garmin tem, tá? Garmin e Polar tem isso aí de rodo. Tô divulgando marcas aí, pessoal, não tô ganhando nada com isso, tá? Só pra ficar claro. O Functional Threshold Power é um método que foi criado dentro do laboratório para estimar o segundo limiar ventilatório. É uma estimativa válida, aliás, tem vários artigos validando. Significa o quê? Que acima dele eu estou predominantemente em zona anaeróbia, abaixo dele eu estou em zona aeróbia. Normalmente se divide em 5 zonas, né? E aí você vai treinar, você vai usar o bloco 1, 2, 3. O que é o bloco 1? Pode ser uma semana de treino, pode ser 2 sessões daquela semana, pode ser 15 dias e assim por diante. E aí a tua competição vai ser lá no final. Então se veja, ó, se tá num período
muito longe da competição, você vai priorizar volume, né? Volumes de treino, seja lá quilometragem ou seja horas de pedalada. No caso da corrida, a mesma coisa, né? Quilometragem ou horas de corrida. E conforme vai passando a semana, você vai ondular, a hora vai baixar, a hora vai subir, e você vai reduzir o volume e aumentar a intensidade. Quando chegar muito perto da competição, e esse é o principal erro de ciclista amador, você deveria reduzir volume e intensidade. Que não mostra nessa figura aí, tá? Mas você deveria reduzir. O nome disso se chama polimento. Né? Por que reduzir? Porque se eu reduzir, eu vou dormir bem, eu vou me alimentar bem, né? Se preconiza que as pessoas vão fazer isso adequadamente, né? Não sou eu que vou falar aqui o que é bem para isso. É o nutricionista que eventualmente pode dar um podcast no futuro sobre isso, né? E aí eu vou super compensar o meu organismo. Significa que o meu organismo vai melhorar do que ele está no treino. Significa que a minha prova que eu vou competir, ela vai ser melhor que o meu treino. Se eu não desse esses descansos ativos ou passivos, né, que seria não fazer nada, eu certamente vou não melhorar o meu desempenho na prova quando comparado com o meu desempenho no treino. Aliás, tem muito campeão de treino, né? Então, cuidado, que campeão de treino não vale nada, tá, pessoal? Explica pro pessoal o que é os campeões de treino. O campeão de treino é o cara que chega primeiro na volta do treino, né? E fala assim: eu ganhei de vocês, pedalei mais, mas será que esse pedalar mais aí era o teu fim? E eu tô me fazendo uma autocrítica, né? Quando era atleta também. Muitas vezes errava, né? Na periodização de treinamento. E é bem importante, tá, pessoal, que vocês procurem profissionais da área para periodizar, né? Educadores físicos que fazem esse profissional de educação física, que eu não gosto do termo, tá? Eu já vou deixar aqui gravado, né? Educador físico, tá? Por mais que eu seja criticado pelos meus colegas, é o termo que eu acho adequado, porque profissional é todo mundo, né? Que se formou e tem um diploma validado para isso. Então procurem bons profissionais aí para poder adequar isso, né? Que o cara eventualmente vai entender da periodização e vai precisar entender aí de o que significa pedalar, né? Estar em cima de uma bicicleta, seja uma mountain bike ou uma bicicleta de estrada. Fábio, o que eu acho muito legal de tu trazer isso é porque justamente quando tu iniciou a conversa conosco, que tu trouxe os determinantes do desempenho, se as pessoas não souberem mexer nesse volume e intensidade, eles não vão conseguir desenvolver todos os determinantes, porque se tu pega ali pensando em sistemas energéticos, tu precisa expor o teu organismo a todos esses estímulos, né? Exato. Então, aqueles sistemas, eles são treináveis. E se você não seguir a periodização, né? Se você não oscilar e usar eles, você não treina eles. Se você não treina, certamente o teu desempenho não vai melhorar tanto. Ele vai melhorar e vai estabilizar, né? E não é overtraining, tá? Para ficar claro. Overtraining é o cara que treina 10 sessões por semana, coisa do tipo. O cara que treina 3 sessões por semana não é overtraining, tá? Não consegue, né? Não, nem chega nesse ponto, tá? Pode passar aí. Bom, cara, essa parte é legal. Essas zonas aqui, isso aqui vem aí, se você procurar aí na internet, vai achar isso, né? Se você procurar aí dentro da Garmin, do site da Garmin, ou do site da Polar, ou da Federação Inglesa de Ciclismo, enfim, tem vários lugares, né? Ou de algum livro científico aí que fala de... Sugiro aí um livro para quem quiser entender os conceitos básicos, né? Fisiologia do Esporte e Exercício, do Wilmer Cossio, enfim, tem vários outros, tem Macardo Cat, tem vários outros que vão falar sobre zonas de treino, né? Tem um aí atrás de ti, ó, um verdinho aí. Tem muito bom aqui, ó. Macardo Cat, né? Macardo Cat. Esse aí eu comprei, adivinha por causa de quem? Luiz Fernando, né? Esse aí... esse é clássico, né? Esse é um dos clássicos. Esse é nutrição, energia e desempenho, né? Fisiologia do exercício. Bom, o que essa tabela está mostrando, né? Normalmente a gente separa em 5 zonas, né? Mas fisiologicamente não é só 5 zonas, é mais do que isso, né? Aí você está vendo aí, ó. Zona 1, que seria o azul ali, né? E aí você vai lá, zona 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui está dividindo em 8 zonas. E aí, olha só. Você que tem um Garmin aí, vai querer dividir em 8? Não precisa, né? Junta as 2 primeiras ali, de repente junta as 2 últimas,
e vai chegar perto das 5 aí, tá? Que é basicamente o quê? Se eu pedalasse em recuperação ativa, Que é o azul bem forte que é lá, o né? azul bem forte lá, eu posso pedalar por um tempo de 70 a 80 anos. Quem é que faz esse tipo de pedalada? O cara lá que vai fazer por exemplo, vai fazer um Audax na França depois de ter feito os outros. Vou explicar o que é Audax, tá? Uhum. Audax não é uma prova de quem chega na frente e ganha. Audax é uma prova que você tem que terminar o percurso. Por exemplo, você vai fazer aqui no Brasil 100 quilômetros, aí você tem direito a fazer no mesmo ano o 200 quilômetros. Se fizer o 200, você tem direito a fazer o 400. Se fizer o 400, você tem direito a fazer outra distância, assim por diante. E aí, se você conseguir vencer tudo isso aí, você tem direito a fazer o Audax, acho que é 1.200 quilômetros, eu não sei se é 1.000 ou 1.200, que é na França, né, que é onde foi criado, e você vai pedalar durante 1.200 quilômetros. Contínuo, não vai parar, tá? Quer dizer, você pode parar, mas você vai perder tempo se parar, né? Sim. Beleza. Isso aí seria a zona aí, a primeira zona, né? Não vou chamar de zona um, né? Significa que o teu esforço por distância numa escala de 0 a 10 é 2, né? Se eu pedir para você, como é que tá tua sensação de esforço? É 2, significa que tá pedalando leve, né? Claro que quanto mais bem treinado, melhor vai ser essa sensação. Que é a última coluna lá, né? O 2 lá. Isso, ali onde diz escala, percepção, esforço. Ou seja, mas ninguém treina aí, porque é muita distância. Não, o pessoal treina, né? Treina isso aí para fazer recuperação muscular. Por exemplo, antes de uma prova, né? Você vai sair para pedalar em baixa intensidade, vai andar lá 30, 40, 50 quilômetros em baixa intensidade. Significa o quê? Que você não vai subir serra, você vai andar no plano, né? Você vai andar leve. A mesma coisa pro azul mais claro ali, né? O verde, que é tá na coluna fundo, na linha fundo aí. Também vai ser um treino muito leve. Aí depois o tempo, né? Esse é o treino básico de fundo, né? Que se faz. Normalmente é o treino mais longo que o atleta vai fazer. Você veja lá uma sensação de esforço de 3 a 4. Uhum. Não é muito esforço, né? Mas é muita quilometragem. Esse é muita quilometragem, que é o conhecido como zona 2, tá? Zona 2 aeróbio extensivo, tá? Bom, aí você tem um treino muito forte contínuo, que é aquele cinza ali, ó. 1 a 2 horas de treino. No ciclismo, normalmente é um pouco mais do que isso, né? Isso é um pouco maior, mais longo do que isso o treino. E é contínuo. Como assim contínuo? Quer dizer que você vai pedalar forte e não vai intervalar a intensidade. Você vai ficar contínuo. Bom, E aqueles 10% é 10% abaixo do limiar 2 do limiar 2. do limiar 2, É. tá. E no limiar seria o treinamento de contrarrelógio, né? Que a gente chama, né? Que é o treinamento muito forte, mais forte que o anterior. Mas você vai falar, mas é só 6. É só 6 em parte do treino, né? No final Sim. dele você vai estar acima de 6, tá? É uma média do treino todo. Bom, esse treino aí é de 60 minutos. Por que 60 minutos? Até 60 minutos, né? Porque ele está em cima da transição aeróbio-anaeróbio. Você está usando muita fonte energética anaeróbia e também está usando muita aeróbia. Bom, isso aí é o FTP. Isso aí eu treino em cima do FTP, tá? Para quem aí tá familiarizado com o termo. Ou seja, você está pedalando entre 95% e 105% do segundo limiar ou da frequência cardíaca, que é bem em cima do FTP, com intensidade média, né, do treino de 4 a 6. É mais para 6 do que para 4, tá? Para ficar claro aqui, eu diria que é até acima de 6 isso aí. Bom, aí tem os treinos anaeróbios. Os treinos anaeróbios, apesar, quanto mais intenso for agora, mais intervalado vai ser. Né? O pessoal aí da academia que está acostumado com o HIIT, tá? HIIT, ou CIT, se já ouviram falar, é o último, né? Que é o Os mais mais vermelhinho ali, né? os mais vermelhos aí, os dois, o laranja e o vermelho, né? Ou o mais laranja, né, do que o outro e o vermelho. Esses aí são os intervalados de alta intensidade. O em cima do VO2 máximo é o intervalado de longo, né? Sei lá, você vai fazer 5 quilômetros. Tô falando do ciclismo aqui para o pessoal ficar mais familiarizado. Você vai fazer 5 quilômetros com intervalo de outros 5. Uhum.
Intervalo significa o quê? Que uma hora você vai pedalar no VO2 máximo, a outra hora você vai pedalar no recuperação ativa lá, 80 anos. Então, é óbvio que você não vai ficar 80 anos pedalando, né? Você vai ficar 5 Sim. minutos. Bom, para que você vai fazer isso? Para poder usar as tuas fontes energéticas, treinar elas todas e, obrigatoriamente, isso tem que ter a ver com a periodização que você montou. Então, eu tenho uma prova de velocidade. Bom, se eu tenho uma prova de velocidade lá na frente e o meu alvo é aquela prova, eu vou treinar mais em alta intensidade do que em baixa. Se a prova for mais de fundo, eu vou treinar mais em intensidades menores. Perfeito. Mas você está usando todas as suas fontes energéticas para isso e treinando elas, né? Isso é o importante. Show de bola. Quem vai periodizar vai sofrer para botar tudo isso aí numa tabela, tá? Vai sofrer bastante e por isso que deve ser muito bem remunerado o profissional que vai trabalhar com isso aí para poder oscilar essa carga de treinamento que vai acontecer. Se quiser passar, Gabriel, te agradeço. Então aí, ó. Se a gente dividir em 5, né? Ali estava em 8, mas leia-se. As zonas anaeróbias, que ali eram 3, estão do lado de lá daqui da segunda linha vermelha que está aparecendo ali para vocês, que é o limiar de VO2 aí, no caso, né? Que seria o FTP, né? Uhum. E abaixo disso vai estar as zonas aeróbias, e aqui embaixo, né? O em verde aqui, vai estar os 80 anos lá, por exemplo, né? Pedalando. Muito fácil, no caso. Muito fácil, Tipo, né? muito leve. Que eu chamei aqui de o cara ir na padaria comprar pão, né? Uhum. É aquele dia que ele vai fazer isso. A gente vive nesse verdinho, né? A gente vive no verdinho. É perfeito. E se a gente não usar as outras, a gente vai continuar usando só o verdinho e não vai melhorar o nosso desempenho. E vai piorando o verdinho ainda. E vai piorando, conforme vai ficando velho, né? Vai perdendo massa muscular. Velho, eu vou usar eventualmente termos chulos aqui, idosos, né? Idosos. Eu tô em meia idade já, né? O Henrique é mais jovem que eu. Eu já perdi muito. Eu tô muito mais no verdinho do que o Henrique e assim por diante. Então, é importante treinar as outras coisas. E idoso, é muito importante treinar força, porque idoso perde muita massa muscular, né? Devido ao envelhecimento, vai ter morte neural, que vai morrer aquela fibra do tipo 2. E se você não treinar força, né, se você é possível, né, obviamente, né, eu estou falando aqui do idoso sem nenhum tipo de doença cardiorrespiratória, esse idoso deveria treinar força para melhorar a sua condição de vida. Que não é nem isso aqui, ó, é lá para cima, é mais do que essa intensidade aqui. Deveria estar dentro de uma academia e treinando força. Para o pessoal não pegar essa imagem como receita, sabendo sobre a individualidade das pessoas, esses números, esses volumes aqui de VO2, para ter o shift ali do limiar 1 para o limiar 2, esses valores eles não são padrões. Esse shift vai ser de forma individual através de um teste, né? Certamente, esse é um teste físico que vai levar à exaustão. É aquele teste que eu falei antes, que começa a 100 watts, no caso da bicicleta, vai a 125, 140, blá, blá, e assim por diante. O atleta de alto nível, se a gente pegar o maior teste já feito até hoje, o cara fez 625 watts nesse teste. Se você pegar uma pessoa comum, né, da nossa idade, aí vai fazer 200, 250 e assim por diante. Se pegar um idoso, nem isso dá. Se pegar um insuficiente cardíaco, o teste muda, tá? Porque para paciente o teste vai mudar. Começa em 0 watts, e se ele conseguir chegar a 25, ele fez bastante coisa. Isso quer dizer o quê? Para ele subir um lance de escada, ele entra em fadiga. E é por isso que você tem insuficiência cardíaca. O coração não consegue mandar, né, sangue suficiente para poder elevar esse VO2, né? E aí o que a gente tem que entender nessa curva é aquelas bolinhas em rosa. Aquilo ali representa cada respiração desse atleta. Aí é um atleta, tá? Um atleta amador. Aliás, um belo consumo de oxigênio aí, tem 68 por aí de consumo de oxigênio, que é aquela seta cinza lá, perto do número 4, né? O valor de pico. E aí, como é que a gente define os limiares? A gente pode fazer via software ou inspeção visual, que é as quebras na curva, né? Quando quebra a curva, quando quebra a primeira vez a curva é o primeiro limiar, quando quebra a segunda vez é o segundo limiar. Então, isso exige treinamento, tá, pessoal? Não é qualquer um que avalia, e exige que você treine com um pessoal especializado em fisiologia do exercício para entender como é que funciona esse limiar.
Então você respira uma vez, respira duas, respira três, respira o teste todo. O equipamento vai medir cada respiração, o equipamento sofisticado vai medir. Um ergospirômetro, que é o que mede isso aí, é aquela máscara que vai usar, né? Perfeito. Então as pessoas vão falar, mas é desconfortável. Não, ela deixa você respirar, né? Uhum. Então, ela vai estar adequadamente ali, posicionada na sua face. Tem diferentes tamanhos, para diferentes tamanhos de rosto, né? E ela deixa respirar. O que acontece ao final do teste é que você não consegue expulsar o CO2 que está no organismo, e aí a sensação é de falta de ar, né? Isso significa o quê? Que você está saindo da zona aeróbia e entrando na zona anaeróbia, que é a segunda linha vermelha ali, ó, segundo Sim. limiar ventilatório, e a sensação é muito falta de ar. Mas não é porque o oxigênio não está entrando, é porque você não está conseguindo expulsar CO2 do organismo, e aí você entra em fadiga. Perfeito. Então, quanto melhor ar-condicionado você tiver, mais alto vai ser esse limiar, melhor vai ser o teu condicionamento de fundo. Mas tu demora pra Mais ter tu essa demora sensação da para. fadiga. Exato. E isso tem ó, a parte do treino e tem a parte genética, né? Que veio com teus antepassados e eventualmente você nunca vai saber, né? Se nunca fizer um teste desse, você É. nunca vai saber quantos talentos, né? Eu costumo falar quantos talentos esportivos que a gente poderia ter no Brasil e não são descobertos, né? É Porque nunca verdade. fizeram um teste que permitisse identificar esse tipo de coisa. Perfeito. Pode tocar. Aí, esse é o E videozinho. esse é o teste, né? Se Vamos puder ver. tocar o vídeo O aí. Gabriel coloca o videozinho aí pra nós ver. Esse teste vocês têm lá no laboratório de vocês? Esse teste. Esse aqui foi realizado na UDESC, em Santa Catarina. Ah, tá. Mas é Ah, possível é fazer. possível, é possível. A gente tem uma bike um pouquinho inferior a essa que está no Só vídeo. tira o volume no PC aí, Gabriel. Aliás, agradeço, tá? O atleta aí do vídeo. O nome dele é Vinícius, eu não vou enfatizar mais isso, tá? Perfeito. Esse atleta foi um dos maiores VO2 que eu avaliei até hoje. Sério? Ele era da equipe júnior de. Deixa eu me lembrar, acho que é Brusque. Se eu não me engano, a equipe júnior de Brusque na época. Hoje eu acho que ele. Não sei se ele tá competindo ainda. Eu sei que ele tá Uhum. trabalhando com outras coisas, né? Pode dar play aí, Gabriel. No Brasil tá assim. Então o que vocês estão vendo aí? O cara tá pedalando nesse teste máximo, tá? Eu não me lembro a potência agora, mas dá para ver na tela. E aí, aquela bike ali mede potência nos dois lados, tá? Lado direito e lado Entendi. esquerdo. A gente vai ver na tela a média dos dois lados. Não é separado, mas tem como separar. E a máscara que vocês estão vendo é o que eu estava falando agora há pouco, né? É a máscara que mede o oxigênio e o CO2, no caso, o oxigênio entrando, o CO2 saindo, né? Perfeito. Bom, aí nessa primeira curva é o lado direito e esquerdo ali, ó. O R é o direito, o vermelho é o esquerdo. E aqui é o VO2, ó. Vocês vejam que tá rodando ali 72, 73. Lá em cima tem um valor, né? Que é aquela curvinha, aquela curva que tá subindo. Então, ele tá pedalando aí a 290 watts. Tá. Ele foi a 350, não me lembro exatamente, né? Nesse teste dele. E ele é um atleta que pesava na época 57 quilos. Então Caraca. é muito Um cara oxigênio, extremamente eficiente, né? extremamente eficiente, e isso é muito genética, né? Porque, se eu não me engano, eles tinham pouco tempo de treino, a maioria desses atletas, né? Eu não me lembro exatamente o quanto o Vinícius tinha na época, mas, isso vem da genética dele, né? Se ele Uhum. treinasse, provavelmente ele melhoraria. Ele chegou a 80 de VO2, tá? Para que vocês estão na dúvida aí. Poucas pessoas no mundo Bah, têm 80 de com VO2, tá? certeza. Poucas pessoas. Pode tirar, Gabriel. Foi top aí pra galera ver como é que funciona o Esse teste. é um teste. Claro que a gente não consegue enxergar aqui, né, o quanto está adicionando de carga, mas ali estava subindo 25 watts por minuto Uhum. até ele jogar a toalha, né? É basicamente isso, para isso que serve o teste. Aliás, todos esses testes, né, no caso da esteira, que vocês estão vendo ali do lado, tem uma esteira também, vai subir a velocidade, né? 1 km por hora por minuto. Então é bem importante que todo atleta, se conseguir fazer esse tipo de teste, vá, procure um laboratório, tem em Santa Maria, tem em Porto Alegre, tem outras, nesse caso aí é em Florianópolis, né, na UDESC, tem isso aqui é a avaliação do meu doutorado, tá, para quem está se perguntando o que é isso aí, esse é o meu segundo projeto de doutorado, que foi avaliado na UDESC de Florianópolis,
com atletas base da seleção brasileira júnior, que era o caso do Vinícius. Que massa. Pode passar aí, Gabriel. Bom, aí é só para complementar, né? Eu acho que a gente já falou bastante sobre isso. A outra opção que eu tenho, em vez de medir o consumo de oxigênio, eu vou tirar sangue do lóbulo da orelha da pessoa, eu vou tirar sangue da ponta dos dedos, né? A cada 3 minutos ou a cada 2 minutos, e vou mensurar o lactato sanguíneo, né? Uhum. E isso é normalmente os 2 padrões ouro para periodizar as zonas de treino. E aí eu vou ter uma curva muito parecida com a outra, que eu vou dividir nas zonas de treino. Aqui, de novo, eu botei em 5 zonas, né? Poderia dividir em 8 e assim por diante, né? Então, obviamente, aqui eu tenho que fazer um furo aí na orelha da pessoa. Eu vou ordenhar aí pro pessoal que tá no campo, né? É muito similar a você tirar leite lá da vaca, só que você vai tirar da orelha. Sangue da orelha. Sangue da orelha. Isso exige uma técnica, exige profissionais qualificados e tal, Não é bagunça. não é fazer em casa, não é fazer de qualquer jeito, tá? Tem que ter um lactímetro para medir isso aí. Isso aí depende basicamente de laboratório, né? Eu não conheço ninguém, né? Apesar de equipes profissionais terem isso, né? Mas fora das equipes profissionais, muito difícil no amador ter esse tipo de avaliação com lactato. Até porque cada fita dessas aí vai custar uma bolada, né? Um teste vai custar uns R$ 500 só em valor de fita. A fita é onde você vai jogar o sangue. E aí vocês estão vendo que ela tem ali, a pessoa da foto ali tem um aparelhinho na mão. Aquilo ali é o lactímetro, tá? Aí vai botar a fita ali dentro com o sangue e aquele aparelho vai medir a concentração de lactato. Quanto mais intenso for o exercício, maior vai ser a concentração de lactato. Aí alguém tá se perguntando aí, tá, mas eu fui fazer um teste desse e o cara já saiu de lactato 8 antes de começar o teste. O que isso indica? Indica que ele tá em fadiga, que ele não deveria estar fazendo o teste ou que ele deveria estar em casa descansando. Perfeito. Comendo, né? E por isso que o pessoal que ouve falar, o treinador fulano tirou o atleta do jogo tal porque o lactato dele estava alto. Sim, ele deveria tirar porque lactato não é o único, não é o principal marcador de lesão, mas ele pode indicar lesão muscular. Perfeito. Tá? Vamos lá. Bom, e aí aqueles métodos ali são laboratórios, agora a gente pode fazer um mais simples, né? Eu trouxe do pior para o mais fácil, tá? Para ficar claro aqui pro pessoal. Então eu tenho uma academia lá, sei lá, eu tenho um rolo em casa aí, o pessoal que tem rolo em casa e que tem a condição de colocar carga no rolo, né? Ou vai para uma academia que tem aquele marcador de potência ali na bicicleta. Claro que para o ciclista profissional, o cara que pedala na bicicleta não vai querer pedalar numa bicicleta de academia, né? Nem pensar. Mas vão separar as coisas. A pessoa que eventualmente vai periodizar alguma coisa na academia, pode fazer na academia. O atleta, ele necessita de um rolo de treinamento. A maioria tem, tá? Eu sei que o pessoal tem Garmin aí em casa. Tô sabendo, custa 7 mil, 8 mil reais um rolo, tá? Bem mais barato que uma bicicleta, hein? Aliás. É verdade. Bom, e aí você vai adicionar carga. E você vai medir frequência cardíaca. Você vai botar um frequencímetro lá, seja o frequencímetro de cinta, né? Ou o relógio, que mede direto no pulso, né? Por infravermelho. E aí significa o que isso aí, ó? Que se você atingir... Isso aí tá no livro que eu citei, né? Que agora tem a edição atual dele, Fisiologia de Esporte e Exercício. Antigamente era o Wilmer Oricóstico, era uma capa azul. Agora é uma capa, sei lá, roxa. Que tem mais um autor, o Kinney, que é o primeiro autor dessa vez. Mas é o mesmo livro clássico que existe há muito tempo, assim como tem no Marcado CatCat também, tá? Bom, eu vou medir a frequência cardíaca máxima. Eu fiz aquele mesmo teste, fui adicionando potência, até o cara não aguentar mais. Chegou lá no final, eu tenho lá, aí tá o exemplo, 180 batimentos cardíacos. Aí o cara vai falar assim para mim, né, Henrique? Já deve ter ouvido isso, mas não é 220 menos a idade? Sim. Vocês sabiam que essa fórmula não tem pai? E o cara que falaram que era o pai, que é o tal de Carvonen, não é o pai, né? Então, cuidado, não tem pai significa que ninguém escreveu sobre, tá? E quando falaram que ele escreveu, ele já tirou dele da reta também, né? Exatamente. Então, não é 220 menos a idade, é próximo disso, mas não é. Quanto mais bem treinado, isso muda muito, tá?
Inclusive tem atleta aí, eu mesmo quando fui avaliado, quando eu tinha uns 25, 26 anos de idade, eu chegava a 200, perto de 240 batimentos. Imagina? Então não é a mesma coisa. Claro que vai passando a idade, vai reduzindo frequência máxima e assim por diante. Tem um jeito de saber a frequência máxima? Fazendo esse teste aí. Tem que fazer esse teste. Se tu não fizer esse teste, você não sabe a frequência máxima. Qualquer um pode fazer? Não. Não é qualquer um. Se for pessoas que têm problemas cardíacos, vocês depende do médico, tá? Para fazer isso em ambiente hospitalar. Se for em laboratório, pacientes também tem que ter um controle médico, tá? Para poder fazer e assim por diante. Então não façam de qualquer jeito, tá? Só dica aí, vejam aí a sua condição de saúde, converse com o seu médico, assim por diante, para poder fazer esse tipo de teste, porque ele vai exigir o máximo do teu sistema cardiovascular, né? Cardiopulmonar vascular. Bom, aí os autores falam que 86% de 180 é o segundo limiar, aproximado. Aí a pessoa aí que tá ouvindo vai falar assim, tá, mas eu sou alto nível, meu FTP é mais que isso, né? É mais, que é o segundo limiar aí, né? É mais do que 86% máximo. Provável, tá? Provável. Então, é um teste que é confiável, que é melhor do que treinar de qualquer jeito, mas tem as suas limitações por não estar avaliando nem lactato, nem consumo de oxigênio. Perfeito. Perfeito? Pode passar aí. Passar. Bom, e aí a gente chega no FTP, né? Ah, agora É a sim. febre dos ciclistas, né? Conversa aí com o ciclista, o cara vai te falar: o meu FTP é 240. Aí o outro vai falar: o meu é 250, eu sou melhor que você. Aí o outro vai falar: pá, o meu é só 200, nem vou falar porque senão eu vou perder. Pois é, o FTP é só um dos indicadores, né? O FTP, como eu falei, é o segundo limiar estimado por teste de campo. Uhum. Então, você aí que não tem condição de ir para um laboratório, ou tem, né, quer verificar o teu FTP, a gente faz, a gente vai fazer, né, na verdade eu vou botar isso no futuro, né, FTP lá no laboratório de biomecânica, com uma bicicleta que eu falei similar àquela, mas como é que funciona o teste? Você está num dia excelente. Excelente significa o quê? Teu treino anterior veio razoavelmente com não tanta carga, o teu organismo não está desgastado, você se alimentou bem durante aquela semana, você não brigou com a tua mulher, né? Ou no caso da mulher, não brigou com o teu marido. Você dormiu bem, tá tudo certo e você vai iniciar um programa de treino daqui uma semana. A primeira coisa que você deveria fazer é um FTP, né? Se você não tiver condição de ir para um laboratório, um FTP. Por quê? Porque você vai pedalar durante 20 minutos. Primeiro tem todo um aquecimento, tá? Para ficar claro. Me dispõe aqui, ó. Eu citei dois autores, tá? Que estão aí, mas se alguém quiser as referências, me procure, tá? Vou deixar aqui no final, acho que tem meu contato, né? Com certeza, vamos deixar aqui. Ou, enfim, procure Henrique e outros aí para conseguir o contato. Tem todo um aquecimento para fazer anterior ao teste que dura de 25 a 30 minutos, se eu não me engano, tá? Esse aquecimento que envolve intervalado de alta intensidade, com repouso ativo e assim por diante. E aí você vai para o teste. O que é o teste? O teste é o máximo que você consegue percorrer em 20 minutos. Você tem que cronometrar. Você pode medir o teste por frequência cardíaca ou por potência. Quem tem o potenciômetro aí na bicicleta, ou tem em casa, num rolo, o potenciômetro vai te dar o valor de potência média dos 20 minutos. Ou você vai ter a frequência cardíaca dos 20 minutos. Tem que ser por essas duas vias, tá? Pode ser por escala de esforço? Até pode, mas vai limitar muito o quanto é benéfico esse teste, tá? Bom, aí vocês estão vendo aí, a pessoa que pedalou com uma potência um pouco acima aí no início do teste, depois meio que estabilizou e no final deu o gás final, né, do teste. Isso aí você extrai aí, você tem o potenciômetro, que é aqueles relógios. Ali eu estou mostrando dois modelos de potenciômetro, né? Um no pé de vela, que é o SRB, é o mais punk aí que tem no mundo, que os profissionais usam, né? Que é o pé de vela, não é Campagnolo a marca, né? A marca é SRM, é uma empresa alemã. Esse pé de vela aí custa cerca de 4 a 5 mil euros, Aí, tá?
Eu acho que tem gente em Santa Maria que tem, tá? Não me lembro, não me recordo. E tem o pedal da Garmin aí, porque por mais que seja limitado, ele mede também, tá? Esse aí custa uns R$ 4.000, mais ou menos, né? Ou seja, não é barato, tá? Ciclismo Sim. não é um esporte barato. Então, esse aí é o padrão ouro. O pé de vela é padrão ouro. O pedal não é bem assim, eu não quero comentar sobre para não denegrir a marca, tá? E Bom, os testes pode ser o máximo de 20 ou o máximo de 8. o São dois máximo de testes 8. diferentes. Isso. Aí, assim, o de 8 é menos confiável que o de 20. O mais comum é fazer 20 Ah, minutos, tá. né? E aí tem uma equação ali, ó, que é a potência média do teste todo Que vezes sai no computadorzinho ali? sai. Tá, Aí tu pode adicionar ela no computador para calcular as zonas de treino. entendi. Então você extrai dela do computador ali do Edge, né, que a gente chama na Garmin aí, do Garmin não, aquele Edge, da Garmin é Edge, o SRM é Power Meter aí, porque o pessoal que tá mais familiarizado Uhum. com os nomes, né? Mas é a mesma coisa, é o computadorzinho que vai na bicicleta ali, é wireless, vai receber via wireless aí tanto o pé de vela quanto o pedal, e aí você tem a média, aí você vai extrair, vai descarregar lá no aplicativo, seja ela da Garmin ou de outra marca, e ele vai te dar a média daquele tempo que se gravou ali. Aquela média você vai multiplicar por 0,95. 0,95 vai te dar o FTP. Se eu não me engano, a Garmin já calcula, eu não sei a Polar aí, quem tem Polar, Polar não, a SRM, quem tem Polar obviamente é outra coisa, ela já te dá automaticamente o FTP. Mas significa o quê? Ela te dá o FTP, significa que ela calculou 95% da potência média daquele teste. Se for o de 8 minutos, não é mais 95%, tem que ser abaixo, porque obviamente se vai andar numa intensidade mais acima Uhum. quando é um contrarrelógio, né? Que é o caso dessa prova aqui de Mas 8 minutos. quando tu tá com esses sensores, em algum momento, se tu, assim, se sobrepor essa tua capacidade máxima, ele vai atualizar o teu Ele vai FTP? atualizar. Ah, tá. Então, periodicamente, né, na tua planilha, você deveria refazer o FTP. Aonde você vai refazer? Eu diria que numa temporada você deveria fazer pelo menos 4 vezes, né? Uhum. E claro que as 4 vezes você deveria estar numa condição muito boa, não vindo uma condição desgastante anterior. Anterior significa, sei lá, 3, 4, 5 dias antes do teste. Eu não sou eu que vou falar quando né? É o profissional que vai periodizar para ti, né? Ou você mesmo vai periodizar isso. E aí você vai ver se está evoluindo. Se o teu FTP estiver evoluindo, o teu desempenho está evoluindo. Se o teu FTP está estabilizando, significa que você deveria mudar a tua planilha de treino. Então, ele é um controle de carga de treino. Perfeito. Mais ou menos isso que eu posso dizer. Aí, pode passar para mim. E aí, o teu FTP, vamos supor que deu 300 watts, que é o que está aí no exemplo, né? Você vai calcular as zonas de treino por ele. Então, mas eu não sei calcular. Entra na Britney Cycling, né? Eu não vou pedir pro Gabriel clicar aqui no calculator, que eu botei um link aí, tá? Mas se alguém quiser a apresentação, me peça. E aí já cai direto Cai lá. direto na Federação Inglesa de Ciclismo, que é o British Cycling, e tem como calcular nessa federação inglesa ou por potência ou por frequência. Eles têm as duas opções lá, só bota o FTP, ele vai calcular aí o cheirar flores para ti, ó. Que eu botei, né, que é o treino leve, né? Sim, exato. Cheirar flores assim por diante. Que antes eu chamei de ir comprar um pão na padaria, é a mesma zona, tá? É a mesma zona de treino. Aliás, zona de treino para ficar claro, não estou falando de outro tipo de segmento comercial que existe aí nas cidades, tá? Em comparação aí no outro lado ali, que, nesse caso, zona 7, né? Dividiram em 7 zonas, na Federação Inglesa dividida dessa forma. É aonde eu tenho intervalado de alta intensidade, ou CIT, né? Uhum. Não é o HIIT, é acima do HIIT, tá? O HIIT seria o anaeróbio ali, ó. O City é o máximo mesmo. É o máximo mesmo, é cair pro lado, né? Exato. Você vai sprintar, né? Pro ciclista aí de plantão, você vai sprintar em cima da bike e vai atingir mais de 1.000 watts na bicicleta. Tem gente que consegue aí beirando 2.000 watts, né? Depende do nível do atleta. Em comparação, né? Em compensação, tanto é que não tem frequência cardíaca para isso aí, tá? Não importa a frequência.
Importa é dar tudo em cerca de 1 minuto, cerca de 30 segundos de desempenho. Perfeito. Perfeito? Bom, e aí eu posso calcular desse jeito aí também, ó. Posso calcular outra maneira de calcular a zona de treino, né? Eu posso calcular por frequência cardíaca, posso calcular por potência relativa ao peso corporal, então eu divido a minha massa. Estou pesando 104 quilos aí, se algum ciclista me conheceu quando eu era jovem e pedalava muito bem no estado, né? Eu pesava 61, tá? Então, agora eu falo que eu rolo, né? Agora eu não pedalo mais. Eu rolo, significa o quê? Que a minha potência relativa é uma miséria, né? Se dividir potência por quilo, Sim. dá quase 1 por 1, tá, pessoal? Então, cuidado aí. A gente tá falando aí de a potência relativa, eu lembrei aqui de uma história que eu posso contar. O Pogacar, que é o atual campeão do Tour de France, eu vou chamar de Pogacar, tá, pessoal? Eu não sei soletrar em esloveno. Ele sobe a montanha lá no Tour de France, beirando essa potência aí da zona 5, tá? Caraca. Então, atletas de alto nível, aí você vai falar assim, ele tá na zona 5? Não, ele não tá em zona 5, ele tá em zona 3 para 4 ali, tá? Significa o quê? Que a potência relativa dele é maior do que essa que tá na tabela. Com certeza. Até porque seria a tabela dele daí, né? É a tabela dele. É a tabela dele. Essa é uma tabela eu diria, de um ciclista mediano de meia idade. Uhum. Por que meia idade? Porque olha a zona 4 ali, ó, 175 batimentos, não é tão alto. A potência da zona 4 é 300 watts, né? Que é mais ou menos a potência do limiar. Então não é um ciclista top de linha, é um ciclista da média aí, estadual, que vai competir aqui no estado, que vai ter um desempenho máximo lá de 350 num teste de VO2 máximo. Perfeito. Então, eu posso periodizar ou por frequência ou por potência relativa, que aí depende do potenciômetro, ou por potência absoluta, que também depende do potenciômetro. Ótimo. Qual que é o melhor? Potência. Boa. Potência, tá? Mas, money, né? How money. Potência no money também. Aí só, retomando, né? Eu não tenho condição de fazer daquele jeito. Ou eu posso fazer por frequência cardíaca, ou eu posso fazer por escala de esforço. Uhum. Popularmente conhecida como escala de Borg, apesar de a escala de Borg, a validada, né? Vamos pensar assim, o que o Borg criou lá foi a de 6 a 20. Uhum. Por que 6 a 20? As pessoas sempre me perguntam isso. 6 significa a frequência cardíaca de repouso, que é em torno de 60 batimentos por minuto. E 20 significa a frequência cardíaca máxima, 200. que é 200. Então eles só tiraram um zero ali da conta, né? E por isso que se usa 6 a 20. Mas é mais fácil de entender, né? As pessoas meio mais leigo, né? De usar de 1 a 10, onde 10 é o máximo e 1 é nada. Perfeito. Né? 0 é nada, no caso. Uhum. Que é uma adaptação, né? Essa escala também é validada, mas não é a original de Borg, né? Que é o autor que criou isso aí tudo. Então, isso aqui eu acho que já expliquei anteriormente. Né? Tranquilo. E aí a gente vai pro treino, né? Eu Sim. só vou dar uns exemplos do treino, tá escrito Vinícius aí. Vocês vão pensar, não, mas é o mesmo Vinícius. Não, esse aí é o outro Vinícius que fez aquele mesmo teste lá. Vinícius Voigt. Aliás, um abraço, Vinícius, aí, pros dois, tá? O Vinícius Voigt, que é o que me mandou essas tabelas, eu pedi para ele mandar um tempo atrás já. Ele foi campeão brasileiro júnior, né, há uns anos atrás, e ele conseguiu, né, por meio de contatos, uma vaga numa equipe espanhola. Ele ficou um tempo lá, se não me engano, 1 ou 2 anos, eu não me lembro, não me recordo agora o tempo, e acabou que ele, mesmo tendo perto de 80 de VO2 máximo, em algum momento ali, eu não vou aqui entrar no mérito do por que ele voltou, né? Ele acabou regressando ao Brasil e hoje ele não, se não me engano, ele não compete mais, tá, Vinícius? Depois tu ouvir isso aí, tu me corrige se for preciso aí no vídeo, tá? Deixa nos comentários aí, né? Bota no comentário se tá pedalando ainda em alto nível ou não. Boa. Eu sei que ele tava fazendo universidade em Rio Grande, se não me engano. Legal. Ele é de Criciúma, mas estava fazendo... Quer dizer, ele pedalava pela equipe de Criciúma. Também me corrige aí se eu estiver errado, tá? Aliás, a equipe Bike Point de Criciúma, um abraço lá para todos da equipe Bike Point de Criciúma aí,
que veio em peso também, assim como o pessoal de Brusque naquela época do doutorado, né? Aliás, intensidade, viajando Santo Ângelo, Florianópolis, toda semana para poder coletar meus dados do doutorado. Caraca. Bom, então esse aí é um exemplo, ó, vocês podem ver, é um atleta semi-profissional na época, ele foi semi-profissional, significa que ele estava ganhando, né, para praticar a modalidade esportiva, ganhando bicicleta, ganhando material, eventualmente ganhando salário, e treinava por frequência cardíaca. Então você aí, ciclista amador, que tem um power meter, né, ou tem um Garmin que mede potência, era um atleta praticamente profissional que não tinha isso, tá? Não tinha isso à disposição na equipe que ele estava competindo. E vejam só quanto ele treinava, né? Isso aqui era um período de volume alto e intensidade baixa de treinamento, né? Seria lá no início do programa de treinamento, né? Mais ou menos isso. Reparem que segunda-feira ele não treinava. Tá escrito em espanhol, tá? Porque ele estava na Espanha, tá? Só para Sim. ficar claro aí ao pessoal. Então, olha só, terça-feira ele tinha treino de speed 3 horas e era prioritariamente força. Então, 3 horas de pedalada. Aí tem ali descrito o que ele estava pedalando. Não vou entrar nesse detalhe, tá, pessoal? Depois, quarta-feira, 2 horas e meia. Quinta-feira, 3 horas. Reparem que é volume, né? Volume. Volume bem alto, apesar de ter uns intervalados ali, ó. Sexta-feira, um intervalado de 2 horas e meia. 3 vezes 7 tiros que ele fez nesse treino aí. Depois, sábado, mountain bike para treinar técnica, treinar outras coisas de membro superior e assim por diante, que o mountain bike exige mais que o ciclismo de estrada para isso. Isso é uma planilha de ciclismo de estrada, tá? Para ficar claro aqui, não é uma planilha de ciclismo de mountain bike, né? Não é mountain bike. Também para ficar claro aqui, pessoal, não é para seguir essa planilha, tá? Isso aqui é a planilha do Vinícius. Naquela época, hoje não é mais essa aí. Imagino, tá, Vinícius, que não é mais essa aí. Bom, e aí depois o treino mais longo da semana era treino de domingo, com muita resistência. Então vejam, volume. Provavelmente ele pedalou 500, 600 quilômetros nessa semana aí. Caraca. Mais ou menos isso, tá? Mais ou menos isso de distância. Pode passar, Gabriel. Bom, e aí eu separei uma outra planilha, ele me mandou mais do que isso, tá? Mas separei uma outra planilha do específico. Significa que ele está chegando perto da competição. Então repare o seguinte, ó. 120 quilômetros, 70 quilômetros, ó como ele reduziu, 130, que é alto, né? 70 de novo, 100, e olha só quanto ele tá chegando mais perto da competição, 180 quilômetros no domingo. Isso aí é um treino de 6 horas, tá? Para ficar mais ou menos claro aí pro pessoal. Então, falta aí, ó, 3 semanas pro Ruta da América, tá escrito aí pelo preparador dele, né? Perfeito. Tá? Pode passar. Esse ficou bem borrado, mas vamos lá, ó. Olha só, antes da corrida, antes da prova. 80 quilômetros livre. Livre significa baixa intensidade e tal. Depois, mais 80 na terça. Repare como reduziu o volume, né? E também não tem intervalado, significa que reduziu a intensidade também. Isso é o tal de polimento que eu estava falando lá no início, né? Depois, 2 horas, 3 horas, depois 2 horas. Aí você vai falar assim, mas Fábio, tu tá falando tudo isso, o cara fez tudo isso antes da prova e tu tá falando que é leve? Para um atleta semi-profissional, isso aí é leve. Para um atleta profissional, isso aí seria muito leve, tá? E depois lá, repara, sexta, 90 quilômetros rodando, nível médio aí, que o longo e médio, né? 50 leve e aí vai competir. Aí você vai falar assim, tá, mas Fábio tá falando que eu tenho que treinar isso aí e vou competir? Você nem vai conseguir, tá? Isso aí você vai achar muito forte se você está iniciando um programa de treino, você nem consegue percorrer essa distância com essa intensidade. Na verdade, para você, certamente isso aí vai ser alta intensidade, você vai ter que intervalar. Então, não é copiar a planilha online, tá, pessoal? É você ter um preparador físico que entenda de ciclismo, que vai montar uma planilha para você progredir. Em algum momento, talvez você venha treinar algo assim, ou até superior, e vai competir aí num nível semi-profissional. Leia se você está ganhando salário para. Estou falando semi-profissional porque o Vinícius não entrou, ele estava a caminho de entrar numa equipe profissional.
que aliás tem poucas no mundo, né? No Brasil não tem nenhuma, não é profissionais, são semi-profissionais, ah, que são o segundo nível mundial e algumas das equipes aqui, tá? Não vou entrar em detalhes sobre nome de equipe e tal, mas a equipe Pro Tour aí, para o pessoal que entende, são as profissionais de fato que têm direito a competir o Tour de France, o Giro da Itália, a Volta à Espanha, as grandes provas de ciclismo que existem no mundo. Não é, né? Eu costumo falar assim, as pessoas vêm perguntar, mas na tua época tu competia um Tour de France? Não, eu não posso. Se eu não estiver em uma dessas equipes profissionais, que a União Ciclística Internacional define quem são, eu não posso achar que eu vou competir, por melhor que seja o meu nível, até se de fato eu não fui descoberto, pode até ser melhor do que o vencedor do Tour. Mas eu não estou numa das equipes que permitiria isso. É claro que isso vai ser descoberta antes, se for melhor, né? Alguém vai saber o teu VO2 máximo, vai pedir o teste. Inclusive, o Vinícius fez um teste comigo, esse Vinícius aqui, de Criciúma, quando estava na Espanha, ele fez um teste comigo em Porto Alegre, que o treinador dele pediu lá na Espanha. Ele veio ao Brasil de férias naquela época, fez um teste máximo, o treinador pediu os dados brutos do teste, ou seja, toda a planilha do Excel, para ele calcular as zonas de treino e definir o que o Vinícius ia treinar na época. Então, isso aí é um atleta de alto nível que pode ter um aqui no Brasil ou não, que treina com planilhas muito similares a essa. Que legal. E aí? E aí, só para definir, né, o final, eu botei uma frase do Carl Sagan aí, né? Os alunos meus aí que eventualmente vão assistir de repente já viram essa frase, né? Carl Sagan, para quem nunca ouviu falar, né? É um dos grandes cientistas, foi um dos grandes cientistas aí do nosso planeta, né? Do nosso planetinha, como ele fala, né? A gente vive no planetinha que rodeia uma estrelinha que está numa galáxia pequena dentre outras milhões de galáxias. Essa é a frase do Carl Sagan, tá? Não exatamente desse formato que eu estou falando aqui, mas ele falava muito existir vida em outras galáxias, outras estrelas e assim por diante, né? É um dos grandes pensadores do mundo e ele, nessa frase, ele fala que não é só o músculo, né? Você tem que treinar o teu cérebro. E treinar o teu cérebro é a partir de leitura, é a partir de assistir coisas interessantes, mas você tem que ler, você tem que escrever, você tem que pensar melhor, né? E aí sim você vai assimilar coisas e, obviamente, você sendo atraído por bons profissionais que vão te cercar, você vai ter um treino melhor, você vai ter uma vida melhor, você tem uma condição de vida melhor. Desempenho é só parte disso, né? Desempenho é só parte do todo. O GIF acabou não rodando aí, né? Mas é um GIF mostrando a evolução da bicicleta, Ah, que massa. desde lá da criação, que para quem não aí nunca ouviu falar, a primeira foi Leonardo da Vinci, né? E depois veio as várias bicicletas que vieram, até chegar na bicicletinha que tá o cara ali pedalando, que é a bicicleta a Speed, né? A Speed, ou a bicicleta de fundo de tempos atuais, que possibilita aí você se deslocar com mais dentro de cidades que, né, espero eu que Santa Maria melhore nessa condição de ciclovias, ciclofaixas, para a gente poder se deslocar e não só usar o ciclismo como treino, né? Uhum, Usar o ciclismo como locomoção, como perfeito. redução de poluição e assim por diante. Afinal de contas, eu acho que todo mundo aqui está percebendo o quanto nós, seres humanos, que é outra frase de Carl Sagan, estamos extinguindo a nossa vida. Não é o planeta, tá? O planeta não vai morrer, mas se a gente não cuidar, nós vamos ser extintos. Frase adaptada de. Agora me fugiu, eu vou te pedir uma ajuda. Do cara da evolução das espécies, né? Não é o Harari. Não, lá no passado, 1800 e pouco, que viajou pelas Américas. Ai, eu falei essa semana. Também fez o livro da Revolução dos Bichos? A Origem das Espécies. O nome do livro é Origem das Espécies, tá, pessoal? Eu vamos pesquisar rapidinho aqui, ó. Acabei de dar um branco aqui, mas ele fala lá uma frase que eu vou interpretar da seguinte forma. Não é a mais forte das espécies que sobrevive, não é a mais inteligente, mas a mais adaptável.
Vamos ver o Frase livro aqui. essa do Origem das espécies. Darwin? Darwin, Charles Darwin. Muito Charles obrigado. Darwin. Deletei o nome do Darwin, pessoal. Me desculpe aí, tá? Mas Me é, desculpe. mas é que a gente treinou tanto o cérebro nessa 1h40 de É, conversa que agora tá começando a bater a fadiga. tá fadigando, tô entrando em fadiga neural aqui, tá, pessoal? Só pra ficar claro. Aliás, a gente trabalhou o dia todo, né? Tanto Exatamente. eu quanto o Henrique aqui, o Gabriel, e essas horas da noite aí. Sorte que o café tá segurando, tá? Perfeito, mas muito bacana e com certeza quem ficou conosco até esse momento hoje treinou seu cérebro também. Treinou bastante, né? Se doeu, pessoal, não se preocupe, você tá treinando, né? É Você isso tá aí. adaptando o teu cérebro para isso. Se tá criando sinapses, né? Para quem nunca ouviu falar sobre esses termos, tá criando sinapses nervosas e você tá assimilando parte disso, mas não se preocupe se você não assimilar tudo, né? Depois da manhã, vai estudar de novo e assim por diante, você vai ficar assimilando. E é isso que a gente tenta abordar, né? Na graduação, né? Você tem que treinar, né? Frase do Frederico Lima. Abraço, Fred. Eu espero que tu olhe isso aqui, tu tá me devendo a conversa de hoje. E o Fred tá convidado pra mim também, hein? Frederico, conhece Frederico Lima? Sim. Né, a lenda de Santa Maria, Frederico Lima. Frase dele: treine o teu cérebro. Ele funciona muito parecido com você treinar físico e ganhar massa muscular, ganhar VO2, ganhar assim por diante. O teu cérebro também ele é treinável. Perfeito. Ele é totalmente treinável. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho aí pro podcast. Sem dúvida. E pro pessoal que vai acompanhar aí, tá? Fábio, antes de nós finalizar, eu tenho um presente pra te dar. Que é um presente aqui da nossa patrocinadora. Azar. A Padoca Arte te mandou aí uma lembrança, eu espero que tu goste. Muito obrigado. Tá sempre presente. Padoca Arte. Padoca Arte. Muito obrigado, não esperava, tá? Não esperava e será bem recebido, né? Bem utilizado ou comido, não sei. Esse vai ser comido. Fábio, fala pro pessoal para nós finalizar, onde que eles podem te encontrar? Eu sempre estou, tá? Sempre estou no Laboratório de Biomecânica, até no último slide ali ficou aí gravado. Laboratório de Biomecânica da UFSM, fica no CEFD, prédio 51 aí, não é cachaça, tá? Não é cachaça, né? Fazendo a piada. Prédio 51 aí, se entrar no UFSM, vai até o final da Roraima, quebra as esquerda, quebra as direita, quebra as esquerda de novo. Isso aí, chegou. Você vai chegar no CEFD. Enxergou um estádio, é lá, né? Chegou no estádio. Pra quem não tá familiarizado, chegou no estádio da UFSM. É lá. Lá é o CEFD. Pede lá para ir para a sala 1007 ou Laboratório de Biomecânica, eu vou estar lá, a menos que eu estiver dando aula ou em reunião. Aí eu vou estar em algum outro lugar da UFSM de segunda a sexta, às vezes sábado, às vezes domingo. Quiser mandar e-mail, né, fabio.lanferdini@ufsm.br. O material disponibilizado aí para quem quiser, tá? Não tem problema nenhum. Tem outros materiais de ciclismo para quem tiver. E aos meus alunos, né? Estudem, biomecânica é difícil. E vocês têm que aprender um pouquinho das fórmulas, né, que estão lá para a gente poder chegar nesses resultados finais, tá, pessoal? Fazer ciência é algo extremamente gratificante, porém exige tempo, exige dedicação, exige estudo para quem quer fazer isso, fazer a sua formação de mestrado, doutorado. Inclusive a UFSM, só para divulgar, o CEF de UFSM, né, o Programa de Pós-Graduação em Ciência do Movimento Humano, Ciência do Movimento e Reabilitação, PPG-CMR, acabou de ser aprovado pela CAPES a volta do doutorado. Coisa boa. Então a gente tem como fazer hoje formação aqui, o pessoal de Santa Maria região, né? Tem como fazer a formação de graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado, né? Porque isso não é titulação, né? É uma progressão acadêmica. Tudo dentro daqui da UFSM. Lembrando que a UFSM é gratuito, né? Eventualmente você vai ganhar bolsa ou não, mas você não tem custos, né? O governo, né? Os impostos que todos aqui pagam essa formação. E é isso que a gente exige, né? Exige formação de excelência. Eu estou orientando mestrado, devo começar a orientar doutorado no próximo ano. Fica aqui o meu convite para quem está a fim de estudar biomecânica, cinesiologia, fisiologia, não só no ciclismo, né? Em várias áreas que eu atuo, seja na área mais clínica ou na área mais esportiva.
Fica aqui como convite, quem quiser fazer formação, né? Começa a entrar em contato, começa a fazer parceria. Isso é bem importante, né? Para poder ter um currículo melhor e aí concorrer de igual para igual ou até melhor do que outros candidatos. Lembrando que é uma parcela muito pequena da população que vai para ensino de pós-graduação, né? E, de repente, daqui uns anos você está no meu lugar aí na UFC, aliás, vai demorar uns 25, 30 para me sair, tá? Só para ficar claro. É. Vai demorar um tempinho Vai longe, ainda. vai longe. Um abraço para o professor Carlos Bolimota, que é o antigo Ah, coordenador com do certeza, Bole. laboratório. Professor Boli, os seus churrascos, né? Uhum. E a todos os outros aí, que eu vou eventualmente vou esquecer de falar nomes, né? E muito obrigado e parabéns pela iniciativa, Gabriel e Henrique, de trazer a ciência um pouco mais para o público geral, né? E entender como é que funciona. E vejo vocês, né? Pelos corredores do CEFT, se alguém for lá, tá? Perfeito, Fábio. A gente agradece muito a tua presença. A ideia do nosso projeto é justamente a gente conseguir trazer a ciência para as pessoas de forma acessível, né? Que agora podem estar nos assistindo no sofá, né? Às vezes no carro, dirigindo aí, tá escutando, a gente tá no Spotify também, então no YouTube e no Spotify. E então, para nós é muito gratificante poder receber, né? Você abriu as portas, né? Por ser docente, então tu abriu as portas aí da docência para nós, para que o pessoal venha aqui, entenda que esse projeto ele tem um propósito muito forte de entregar esse conteúdo de qualidade para as pessoas. Então, cara, te agradeço muito a presença, o tempo, aí 1h50 de conversa, tá? Nem sabia o tempo. E que a gente possa ter mais oportunidades, tá? Então, te agradeço muito. Certamente teremos. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. Se você ficou até o final, você treinou o seu cérebro, pode ter certeza. Muito obrigado pela sua presença até agora. Deixa teu like aqui, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo com mais pessoas. Aqui embaixo na descrição vai estar também o contato do Fábio. Se você quiser entrar em contato com ele, vai estar o Instagram dele aqui embaixo. Então, não te esquece, deixa teu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo com mais pessoas. E, para finalizar, em algum lugar aqui do vídeo, você viu durante todo esse episódio um QR Code. E nesse QR Code estão os nossos patrocinadores. Então a gente já quer agradecer a Fábrica de Suplementos. Queremos agradecer também o Dr. Juarez Lopes, a Clínica Odontológica Abascal e a Causo Mais. Todos esses patrocinadores estão acreditando no projeto para que a gente consiga continuar entregando esse conteúdo de qualidade para vocês, tá certo? E aqui embaixo também na descrição vai ter um link que vai levar vocês para um vídeo. E esse vídeo é para você entender como você pode trazer a sua empresa para dentro do Saloscast. Então, as ativações da marca é a forma que você tem de trazer a sua empresa para dentro do nosso podcast. Então, aqui vai ter um link aqui embaixo para que você consiga acessar esse vídeo e entenda como você pode vir para dentro do podcast, tá certo? Então, deixa teu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo com mais pessoas e eu aguardo vocês no próximo episódio. Um grande abraço. Abraço, pessoal.